Fala galera, aqui quem fala é o Manuel e esse é um mês muito legal para todos nós, pessoas que consumimos e, no nosso caso, que também temos um podcast. E aí, pessoal, aqui é a Carol. E, pois é, né? Setembro não é só o mês da independência e nem só o mês do aniversário de Sasuke, que é agora no domingo. Parabéns, amiga. Também é o mês do podcast. E por ser o mês do podcast, nós preparamos vários conteúdos bem legais que vocês vão ver ao longo do mês nos próximos episódios. E começando o programa, Carol, e aí, o que é que você tá fazendo? Adivinha? Nossa, cara, eu não sei. Eu tô aqui, meu Deus, eu tô começando a suar pensando nisso. O que será? É Ozark? Nossa, o que é que eu venho fazendo nas últimas semanas? Sim, eu estou terminando a terceira temporada de Ozark. Meu Deus, nunca acaba. Não, e principalmente agora que só falta uma temporada, aí eu tô assim, assistindo um episódio por dia, praticamente. Incrível. Mas é isso. Mas, não. Mas enfim, eu gostaria até de comentar que, nossa, eu fico muito chocada como é uma série que ela vai encorpando, assim, com as temporadas. A primeira temporada é uma coisa, aí a segunda temporada dá uma aumentada, aí na terceira temporada aumenta mais um pouquinho. Nossa, muito boa, que série boa da porra. Enfim, e aí eu tô terminando a terceira temporada de Ozark, acho que eu tô no 8º episódio, se eu não me engano. Terminei a primeira temporada de Pacificador. Meu Deus, que série boa. Que série Sabe, é boa. Eu muito estou bom, me cara. perguntando, Eu tenho que continuar a assistir a segunda. eu É estou me muito boa a perguntando por primeira. que eu não assisti antes. Porque você é hater do Homem Gorila. Eu não, eu só não, nunca tinha tido vontade de assistir, mas nossa, que série boa, é muito boa. Nossa, Pascada é muito bom, velho. De verdade, Pascada é muito Sim. bom. E também estou terminando de ler Aliada do Vilão, Que é isso que eu aí? falei dele Ah, é no último aquele. episódio. Ah, pode crer, o Shrek The Office. A série que mistura Shrek e The Office. Pois Ah, é, incrível. o terceiro livro chegou semana passada, e aí eu comecei a ler sexta-feira, tô terminando já. Nossa, muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. E você, Manel, o que é que tá fazendo na sua vida? Cara, então, eu continuo lendo Dias Perfeitos, embora eu tenha perdido bastante da vontade que eu tava de ler. Então, Ah, só porque a gente passou dias falando mal do... cara, a gente tem um grupo no WhatsApp com vários amigos e simplesmente passaram uma semana, basicamente uma semana, falando todos os spoilers possíveis e inimagináveis desse livro. Então eu sei de tudo que acontece no livro, do momento que eu parei até o futuro, até talvez a continuação. Se a continuação de existir, eu já sei o que acontece no final dela. Porque falaram tanto desse livro, tanto, e da série, que eu já sei tudo. E aí eu meio que perdi um Ah, pouco do hype de ler, porque eu tô tipo, eu já sei o que acontece e não parece uma coisa que eu vou gostar. Eu não acho que eu vou gostar do final. E ah, eu eu tenho certeza que tava, você não vai gostar. e eu tava um pouco passando um leve pano na ideia de que não, pô, não deve ser tão ruim. Mas pelo que eu ouvi, realmente é tão ruim assim, não apenas esse livro, mas como todos os outros, né? Então, tipo assim, vamos lá, Rafael Montes, por favor, nos explique como você vai torturar de uma forma meio torture porn uma mulher. Uau, que original da sua Sim. parte. Rafael Enfim, Montes, eu lhe desafio a escrever um livro que não tem uma mulher sendo abusada ou torturada. tipo, Pronto, acabou. o terror é muito feito em base da coisa filho da puta de se ver, mas tipo, quando a gente pega um Stephen King, que também não é um anjo, não é um fluxo cheire, pelo menos ele ataca várias minorias. São mulheres, são pretos e são Sim, gays. Todas as minorias sofrem, e autistas. Então, assim, nenhuma minoria está a salvo. Inclusive crianças que são uma minoria física, eles são muito pequenos. E é isso, assim, é mais interessante. Mas, fora isso, eu tô ouvindo muita música ultimamente, tô voltando a ouvir música, tô reexplorando as minhas playlists, especialmente a minha playlist principal, que é a Gold, que é a melhor playlist já produzida na história do Spotify, provavelmente. Eu tô jogando Batman Arkham City de novo. É muito bom Batman Arkham City, de verdade, é muito bom. Eu jogo aí e penso, nossa, é tão bom. Meu Deus, como é bom. E enquanto eu tô jogando Batman Arkham City, eu também tô rejogando Sekiro. Comecei um save do zero. E como eu tô rejogando esses jogos que eu já joguei muitas vezes e eu não tenho mais muito interesse na trilha sonora deles e na história deles, que eu não me importo mais porque, assim, eu já... Bicho, Batman Arkham City eu basicamente sei as frases decoradas. Então eu tô ouvindo muito podcast. E eu tô atualizando os Nerdcasts que eu tava meio atrasado por causa de umas
sei lá, umas mágoas que eu tive com o Jovem Nerd nos últimos meses, mas eu tô voltando a ouvir porque eles vão ter o programa 1000. E já que entramos no conceito de podcasts hoje, eu acho que é importante falar. O Nerdcast foi o meu primeiro podcast. E foi o primeiro podcast de muita gente. E eles estão fazendo 1000 episódios, eu acho histórico, assim. Histórico para Uhum. o Mas podcast guarda sua brasileiro. história com o Nerdcast que a gente vai chegar nesse Tudo ponto. bem, guardarei. Antes de mais nada, né? Explique para nós, Manuel, o que é um podcast. Então, podcast é um formato de distribuição. Eu fiz um TCC sobre isso, então vamos lá. Podcast é um formato de distribuição de conteúdo em áudio digital, que é publicado em episódios seriados ou mesmo em apenas formato único. Ele pode ser ouvido sob demanda, então publicado em um feed RSS, que é um tipo de feed que publica em várias plataformas diferentes. E ele pode ser feito de várias formas. Então existem podcasts narrativos, como por exemplo o da família Jovem Nerd. Eles têm o França e o Labirinto, que é Dança muito e o bom. Labirinto. Tem um podcast de entrevistas, então tem os famosos MesaCasts que todo mundo conhece hoje, então o rolê dos podcasts. Tem rolê de investigação, tem podcast de investigação jornalística, que nem o caso Evandro, o caso Leandro, Uhum. e também a mulher da casa, como é que Da é? Casa Abandonada. A A mulher da Mulher da casa Casa Abandonada. abandonada, que são programas que são super interessantes, são reportagens jornalísticas, muito massa. A Rádio Novelo tem uns programas muito massa também, pô, de investigação jornalística, que é muito massa. E Tem podcast do Linha Direta também. é, que tem? Tem, deve ter, com certeza tem. Tem o Não, próprio tem. podcast, Tem um podcast do Linha sim, Direta. tem em formato de notícia também, então, podcast de. A gente faz um. Tem o podcast de conversa, que é o que nós fazemos esse programa, inclusive, que é o programa que a gente fica conversando e batendo boca e falando besteira sobre podcast. E é isso. Essa é a concepção mais, assim, científica, talvez, digamos assim, É mais técnica, de certa mais forma. técnica. Sem pro científico, porque o científico eu estaria citando autores, eu não aguento mais citar ninguém para falar sobre podcast. Mas, enfim, né? Ao contrário do que muita gente pensa, inclusive eu pensava até um tempo desse, os podcasts não são tão recentes assim, porque eles começaram lá no início dos anos 2000, só que eles ainda eram conhecidos como audioblogs. E aí, quando foi em 2004, o termo podcast foi de fato criado, né? Quando um jornalista do The Guardian, o Ben Hammersley, juntou iPod com broadcast. E aí virou podcast. Que aí também nesse ano foi o ano em que o formato RSS foi modificado para incluir áudio. Então, meio que 2004 foi marcado como o ano mesmo da criação do podcast. Tipo, consolidou o podcast como esse modelo que a gente conhece até hoje. Pois é. E aí, a minha história com podcasts, ela começa lá atrás, mais ou menos em 2014, quando eu era apenas um jovem mancebo, e eu estava em uma viagem para Fortaleza junto com meus pais para visitar minha família, e eu decidi baixar coisas para ouvir. Eu queria ouvir música, mas eu também queria ouvir outra coisa. E eu tinha ouvido num programa, eu era viciado em YouTube na época, eu tinha visto no Você Sabia não? Acho que Você Sabia também, mas principalmente naquele Narigudo, no Castanhari, que o Jovem Nerd era um dos canais mais importantes da história do YouTube brasileiro. Isso na época já se falava, então 2014 você pega a importância deles. E ele falava que eles eram muito importantes para a internet brasileira, principalmente porque eles tinham o podcast mais antigo em atividade constante do Brasil, que era o Nerdcast. E eu decidi dar uma chance, eu baixei os Nerdcasts mais recentes, tipo os 10 programas mais recentes, baixei em MP3, e no caminho para Fortaleza eu fui ouvindo. E eu nunca vou esquecer o primeiro episódio que eu ouvi, que foi o Nerdcast 459, Sem Licença para Dirigir, em que o Azaghal, Dave Pazos, ele fala sobre a história de como ele perdeu a carteira de motorista dele e como ele passou por uma odisseia para recuperar o direito de dirigir. E esse
Cara, esse episódio é muito engraçado. Esse episódio é muito engraçado. E tem coisas nele Bicho, que. 2014. Esse programa é muito engraçado, cara, de verdade. Eu acho que até hoje é um top 10 dos programas de Nerdcast pra mim. Top 10 de Nerdcast pra mim ainda entra sem licença pra dirigir. É muito bom, é muito bom. De verdade. E aí de lá pra cá, assim, por pelo menos uns 10 anos eu fui completamente fiel ao Nerdcast. Eu só ouvia Nerdcast. Eu tinha pequenos índices de traição quando eu ia pra, por exemplo, eu descobri o caso Leandro. Então comecei a ouvir, foi meu primeiro podcast fora da conversinha normal e eu achei incrível. O Ivan Mizanzuki é Uhum. muito bom. Nossa, E ele é aí é maravilhoso. isso. E aí entrou, eu escuto muito podcast desde sempre, eu gosto muito de podcast, eu escuto o tempo todo. Eu ando muito de moto e eu gosto de ouvir podcast. Por favor, Detran, não me pare por isso. Não façam isso, crianças. Não façam isso, crianças, não é indicado para os pilotos. Eu também não ando com um fonezão na cabeça, gente. Se a galera anda no carro escutando, eu também posso escutar na moto. É isso. Não defendendo, obviamente. O inimigo número 1 do Detran. Sim. Mas enfim, né? Minha história com podcast já é um pouco mais tardia, porque eu comecei a escutar podcast em 2000, assim, escutar mesmo em 2019, quando a Carol Moreira anunciou que ela ia criar o Modus Operandi, que é um podcast sobre true crime. E assim, true crime sempre foi um assunto que me interessou muito, apesar de não parecer, porque, né, meus outros gostos não são tão, não batem tanto com esse. Mas eu sempre gostei muito de true crime, de histórias de psicopata, enfim, de entender como é que a cabeça desse povo funciona. E aí, eu já acompanhava a Carol desde 2000 e aí vai um pouquinho mais para trás, desde 2015, eu acho, por aí, 2016, quando ela ainda fazia parte do Omelete. E aí eu vim acompanhando ela desde sempre, acompanhei todo o conteúdo que ela fazia sobre Game of Thrones com a Mikan também. E sempre gostei muito dela. E aí, quando ela anunciou que ia criar o Modus, aí eu fiquei, nossa, meu Deus, irei assistir, com certeza. E aí, em 2019, eu comecei a escutar o Modus Operandi, que ele foi criado pela Carol, juntamente com a Bel Rodrigues e a Mabê Bonafé. E assim, elas começaram a trazer vários casos que eu já tinha ouvido falar, mas que elas trazem com um embasamento teórico muito bom, porque elas vão atrás, tipo, não é só, vamos falar sobre crimes porque, enfim, crimes são legais. Não, elas trazem todo o embasamento teórico, elas vão atrás de fontes, elas fazem um trabalho de pesquisa muito, 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 muito bom. E aí, tipo, Modus é o podcast que eu escuto mais fielmente, até hoje, toda quinta-feira. Antes era terça e quinta, aí depois, atualmente é só nas quintas. Mas de lá pra cá, a Bel saiu, e aí ficou só a Carol e a Mabê. Mas elas são ótimas. Dentro do Modus também saiu o Caso Bizarro, que é muito engraçado. Que é basicamente um podcast sobre causos que as pessoas mandam. E é muito legal. E é isso, assim, eu já tinha ouvido falar de vários podcasts, principalmente de um podcast que o nome é Serial, que é um podcast americano, se eu não me engano, que foi um dos primeiros que, tipo, começou uma investigação dentro do podcast, e aí essa investigação fez o caso ser reaberto. E eu tinha muito interesse de escutar, só que eu não tinha preguiça de escutar porque era em inglês, enfim. E aí depois do Modus eu fui pro Projetos Humanos, que é o do Ivan Mizanzuki, para escutar o caso Evandro. Aí escutei todo o caso Evandro, comecei o caso Leandro Bossi e por aí foi. E aí tem. Eu fui escutar. Eu gosto de escutar, tipo, outros podcasts de outros gêneros também. Mas, por exemplo, para trabalhar, eu prefiro um True Crime. Aí atualmente eu não tenho mais nenhum episódio do Modus para assistir. Aí eu saio procurando outros também. E é isto. Cara, eu acho engraçado isso, porque eu geralmente só escuto podcast de conversinha. Então, eu gosto de podcast investigativo, eu acho massa, mas eu acho que é um formato que tende a ser cansativo. E muitas vezes é um formato que Depende. preza pela informação.
Talvez Sim. por isso que eu gosto bastante, não pela informação que eu digo que eu gosto de podcast raso, mas é que ele preza para que você foque na informação. E eu gosto de podcast que me deixa dar um tempinho, sabe? Tipo, ele tá passando ali quase como um white noise. Quase ali como um som de fundo. Eu tô ouvindo, eu tô prestando atenção, eu tô capturando o que tá sendo falado, eu tô prestando atenção, mas ele não é aquilo ali que eu tenho que focar 100% em data. Tipo assim, eu preciso pegar todo detalhe. É por isso que eu não gosto muito também de podcast narrativo, de ouvir nesses momentos, porque também são podcasts que demandam uma certa atenção que eu não vou dar. Uhum. Sinceramente, eu não vou dar. Podcast investigativa, eu escutei bastante do Modus Operandi, inclusive, mas eu dei uma parada porque não é o meu rolê. E assim, pra dizer os podcasts que eu escuto costumeiramente, eu escuto o Nerdcast agora, né? Então, é o que tem pra hoje, porque continuo, é uma relação super abusiva, eu não consigo abandonar. E assim, eu escuto todos. Eu me livrei de um deles porque, gente, eu juro, eu queria muito gostar mais do Caneca de Mamicas. Mas eu só não gosto. O que, menino? O Caneca de Mamicas, o programa das senhoras Jovem Nerds. Então, é o Ah, programa tá. da Andrea Pazos e da senhora Jovem Nerd, que é a Agatha Ottoni. E elas são. É um podcast que é muito interessante. Tem alguns dos programas mais interessantes que eu já ouvi na minha vida de podcast, tipo, os podcasts de Broadway, principalmente com o filho dela, o filho da Andrea, que é o da portuguesa, que é o Alan Duboc. Elas são Duboc, obviamente. Agatha Duboc e Andrea Duboc. Então, os programas que tem o Alan são muito interessantes, porque eu acho o Alan um personagem muito interessante no mundo do Jovem Nerd. Ele é um cara muito interessante de se escutar. E os programas dele, de verdade, assim, tem alguns dos programas mais interessantes da minha vida. Programa sobre vidas trans, top programas de podcast já produzidos na história da humanidade. E ao mesmo tempo elas têm um programa em que elas falam abertamente que todo mundo tinha que passar botox porque é bom. Então é esse o nível de altos e baixos. Tem alguns dos piores programas e tem alguns dos melhores programas que eu já ouvi. E eu não conseguia. Só que eles saíram do feed eles saíram do feed do Nerdcast, tem agora o próprio feed delas. E eu só consigo me libertar. Eu consegui me libertar dessa doença, que era ter que acompanhar elas, porque eu tenho que acompanhar eles. E agora eu posso voltar a ouvir só todos os outros 15 programas que eles lançam semanalmente. E, pra não dizer que eu só escuto Nerdcast, inclusive hoje em dia eu escuto menos Nerdcast do que outros programas, porque eu conheci dois programas que eu gosto muito. Um deles os dois são de videogame. O primeiro é o X do Controle. Inclusive, se vocês ouvirem o X do Controle e depois ouvirem o formato do F5, vocês vão ter surpresas, porque é um programa muito inspirado. É um programa que é principalmente de notícias, mas eles também têm programas de pautas mais fechadas, sem ser de notícia. Com os meus dois jornalistas de videogame preferidos, que é o Guilherme Dias e o PH Lutilipe. E eu acho incrível. Quando eu descobri que eles tinham um podcast juntos, eu tinha que acompanhar e se tornou um dos meus podcasts preferidos. E o outro podcast que eu escuto muito é o Jogabilidade. Porque eu sempre fui órfão de podcast longo. E quando eu digo podcast longo, eu não digo 1 hora e meia, eu digo 3 horas. E quase todo vértice tem 3 horas. E todo dash tem pelo menos 4. Então, é programa suficiente pra mim. Eles lançam semanalmente um programa que tem entre 2 horas e meia e 3 horas. E pra o meu coração acalenta muito, porque eu gosto de programa grande assim. E eu gosto muito. E me tornei completamente fã deles. Inclusive fazendo uma coisa que eu não fazia desde o Nerdcast, que é pegar do primeiro programa e ir subindo. E é isso, eu tô acompanhando aos pouquinhos eles e eu escuto semanalmente, eu adoro. Acho muito bom. Que lança acho que é quinta-feira lança no Spotify. E o Dash lança em outro dia. Mas é isso. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, boa sorte pra mim, viu? Boa sorte pra Carol, nada, porque você também colocou monstruosidades pra mim. Mas vamos lá. Monstruosidades! Vai lá. Carol, eu propus um desafio pra Carol. Que como esse mês é o mês do podcast, a gente meio que tem um podcast.
por que a gente não se desafia a ouvir o que é que o outro ouve? Então a gente vai escutar os podcasts que o outro indica, o que é que o outro costuma escutar, pra ver se a gente gosta ou se a gente não gosta, se acha ruim. Então, vai lá, Carol, começa. O que é que tu quer que eu Pois é, escute? eu ia colocar, eu escolhi alguns, eu escolhi três, na verdade. Eu ia colocar o Projeto Humanos, mas aí eu lembrei que o Manel já tinha escutado, então não É, coloquei. eu não vou rever. Mas, exatamente. Mas eu coloquei um episódio do Modus, que é um dos meus preferidos, que é o episódio 111, que é o episódio do Monstro de Veneza, que, nossa, é um dos casos mais confusos e, de certa forma, mais engraçados que eu já vi, porque, meu Deus, você assiste e você fica, meu Deus, que povo imbecil. Ele é uma investigação muito abestada. Mas é muito bom esse, eu gostei bastante. Aí tem também o episódio 14 do Não Importa, que é o podcast do Porta dos Fundos, que é apresentado pelo João Vicente de Castro e pelo Gregório do Vivier, que basicamente eles falando besteira todo episódio. Tem nada de construtivo, é só eles falando linguagem, mas é muito bom. E esse em específico é o que eles falam do processo da Heineken. Eu acho que, se eu não me engano também, esse é o episódio que eles falam, que eles citam pela primeira vez o termo que eu adoro usar quando eu tô falando com meus amigos solteiros, que eles falam algum absurdo, que é o VT de Siririca. Muito bom isso. E aí, fora esses dois, tem também. Diga. Não, eu só acho incrível o termo. Não, é muito bom. Muito bom. Adoro usar esse termo. E tem também o Histórias da Terra-média, que eu já falei sobre aqui no podcast, só que eu falei do canal no YouTube, que é o Quentale. E aí, a pessoa que faz o Quentale, que eu não faço ideia de quem seja, pegou os vídeos e transportou eles para o Spotify, né, para se adequar aos tempos modernos. E aí eu coloquei todo o Quentale porque, enfim, os episódios são muito curtos, são tipo 8 minutos, no máximo 9, assim, estourando quando é muito longo. E é isso, e eu vou botar o Manuel para escutar todos, e é muito bom, e ele vai adorar. Boa sorte, Carol. Então vamos lá. Eu separei 3 programas também. Carol me separou todas as histórias da Terra-média, me separou todos os programas. Pra vocês verem como ela é malvada comigo. Mas eu vou ser legal com ela, então só vou passar 3 episódios pra ela. E um deles eu vou até deixar ela escolher qual deles ela quer. O primeiro programa que eu vou falar é o primeiro programa que eu ouvi na minha vida. O primeiro Nerdcast que eu ouvi na minha vida, que é Sem Licença para Dirigir. Então, Nerdcast 459, Sem Licença para Dirigir. A segunda indicação, a indicação que eu já fiz pra ela umas 15 vezes e ela nunca ouviu, que eu tenho certeza, que é o... Eu vou indicar como de alguma forma, como podcast, porque ele funciona como podcast, mas ele não é necessariamente um podcast, ele é um vídeo ensaio do YouTube, mas ele tem uma versão podcast no Spotify, então conta na minha cabeça. Mas eu vou passar outra recomendação, caso ela não aceite, que é Petologic 2, uma pérola dos jogos, do Meu youtuber Deus, Felipe Ramos. Esse programa é meu incrível. Deus! É o top melhores vídeos de ensaio 2 de YouTube. horas! Carol, é o conceito de Manuel me odeia. podcast. Bicho, inclusive aqui, um adendo. A gente tem um mês inteiro pra ouvir isso. A gente tá lançando esse episódio, tá gravando no dia 1º de setembro, mas é pra publicar no dia 4 de setembro. De setembro. E temos até o dia 25 para ouvir. No caso, até Eu vou provavelmente ouvir. dia 24, assim. Provavelmente a gente vai gravar entre dia 21 e 24 de setembro. Então, a gente tem mais de 2 semanas para ouvir 3 episódios, Carol. Eu tô te dando 3 episódios para tu ouvir. Pelo amor de Deus, não é possível que tu não consiga escutar. Eu Mas vou é isso. ouvir, Tu desgraçado. vai ouvir. Isso é um desafio, você não pode dizer não. Mas caso você não aceite, caso você bote um boneco, eu vou botar você para ouvir o meu podcast, que eu não sei se você ouviu ou não. Mas é isso, o meu podcast. E meu TCC, no caso. E eu vou te deixar escolher. Eu separei 4 dashes do jogabilidade. Eu não vou te contar quais são, quais os temas, quais os nomes, porque eu acho que eu já cheguei a falar de alguns deles e a duração deles para você anteriormente.
mas eu vou dar dicas de quais são eles. Um deles é de um dos meus jogos preferidos da vida. Eu acho um jogo incrível. O outro é sobre um jogo que eu provavelmente odiaria jogar, mas é um podcast tão interessante que me deu vontade de comprar o jogo, de tão interessante que ele é. O terceiro é sobre um jogo que eu nunca teria interesse em comprar se não fosse esse Dash. Então, eu não gostava do jogo, eu ouvi o programa inteiro, eu fiquei com tanta vontade de ter a experiência que eles tiveram que eu comprei o jogo e joguei o jogo inteiro. E eu adorei o jogo, isso que eu não gostava dele. E o quarto é sobre um jogo que eu nunca jogaria na minha vida, não tenho vontade nenhuma, mas é muito interessante ver pessoas falando sobre um jogo jogos tão inusitados. E você pode escolher qual deles. Eu fiquei tentada. Meu preferido, o que eu comprei pelo programa, o que eu posso comprar pelo programa, embora não queira, e o que eu nunca comprarei. Eu tô tentada a escolher o quarto. O quarto, Porque talvez eu goste. eu duvido que você vai gostar. Eu vou falar o seguinte: Não, pois então. do jogo você não vai gostar. Mas o Então programa é primeiro mesmo. interessante. Primeiro? É. Nossa, sábias. Foi que eu ganhei. Dash 157 Elden Ring. Carol, pesquisa, por 10 favor. horas de podcast. São 10 horas de podcast. Puta merda. Olha Vou lá me do matar. bom. Você tem um mês pra ouvir 10 horas de podcast. Eu te dei Caralho, todas veja o as que foi que chances, eu Carol, fiz na assim. minha Eu vida. te dei todas as chances de você escolher outro programa. Qual era o quarto? Zelda de Philips CDI. Ai, nossa, realmente não. Tu já deve ter visto, né? Aquele Zelda que é um Zelda super esquisito, tipo meio... Sim, eu quase escolhi o quarto porque eu achei que poderia ser Diablo. Não, 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 Aí eu não, ia não. escutar É feliz, Zelda mas. Philips CDI. Eu peguei ele porque é um programa muito interessante, que eles vão falar sobre os piores jogos que a Nintendo já teve o desprazer de licenciar, porque nem é da Nintendo eles. Qual é a Então, numeração mesmo que tu disse? 157. 10, 157. Eu Caralho. vou te passar os links depois, eu vou colocar em algum canto pra quem quiser Ai, também ver. 10 horas e 36 minutos. Puta que Mas é do pariu. lado bom, cara. Finalmente você vai entender Elden Ring, que eu já tentei te explicar algumas vezes e eu não consigo explicar porque eu sou um ser humano normal. E eles não. Quer dizer, eu não sou um ser humano tão normal assim, mas eu não tenho uma capacidade explicativa de Aí tu quatro tava pessoas juntas que fazem. reclamando. Tu tava reclamando que eu te botei pra escutar o Quental e tu deveria me agradecer. Mas se eu não gostar do primeiro episódio, eu vou ter que ouvir Você todos. vai gostar. Tá bom, então. Problema seu. Eu vou Então escutar tá 10 bom. anos. Meu filho, o Quental inteiro não dá esse programa de Elden Ring. É. Mas tá Mas eu tudo também, bem. mas eu também nem gosto muito do modus operandi, eu vou ouvir também por você. Tudo bem. E aí, já que fizemos as nossas sugestões pessoais um pro outro, vamos para as nossas sugestões para vocês. O que é que você, Carol, recomenda e sugere para os nossos queridos ouvintes nesse podcast? Semana passada eu já indiquei o Modus. Então, dessa semana eu vou indicar o Café com Crime, que também é um podcast muito bom, que é feito por uma menina chamada Esther Zorbi. E ela tem um episódio que é falando sobre o escritório do crime, que foi uma série de assassinatos que foram cometidos na região onde a gente mora, que é a região do Cariri cearense, nos anos 2001, 2000 e 2001. Eu não E sabia aí, que... pois Não é. sabia dessa E história. aí várias mulheres foram assassinadas durante esse período e tem um podcast sobre isso, é muito massa. E eu vou indicar também Pacificador. Porque, nossa, que série boa. Muito, muito, muito boa mesmo. Muito divertida, muito gostosa de assistir. E é isso. Eu vou indicar o Casa Evandro. Então, escutem o Casa Evandro. Quem não ouviu, quem não teve a chance de ouvir, dê uma chance, é muito bom. É muito Eu bom. vou Eu indicar indicar
o caso É, Evandro, mas aí eu vi na tua pauta, aí eu deixei para você. Caso Evandro é muito bom. Muito bom de verdade. Eu vou indicar dois programas de videogame para quem gosta, que é o Jogabilidade e o One. Também é outro programa que eu escuto sempre que eu posso. Tem um terceiro podcast que tá na minha cabeça, mas eu não tô lembrando. Me dá um tempo, Carol, pra ver se eu lembro qual é o. Pois enquanto tu lembra, daí eu acabei de lembrar de um também. É, eu acho que é o terceiro episódio do Hypezilla, que quem me apresentou foi Manan, inclusive, que é o episódio sobre Haikyuu. Ah, lembrei. Laurinha Lero. É o programa da Laurinha Lero, que é Respondendo em Voz Alta. É um programa que não existe mais, porque ela não produz mais. Ela postou um dia 16 de dezembro de 24 e o último programa que ela tinha publicado em 17 de fevereiro de 2023, então não vão esperando um programa tão cedo. Mas assim, não são programas fechados temporalmente, então não é um programa de notícias que ele, sei lá, ficou podre depois de 2 semanas. Vocês genuinamente podem escutar. É muito engraçado, de verdade, muito engraçado. E por fim, a minha última recomendação, e a mais importante, na verdade, de todo esse podcast, é a recomendação do meu podcast. Escutem o meu podcast. E Ai, não é ai. esse podcast que vocês estão ouvindo agora, o Dois Takes Depois, então, embora esse aqui seja tão bom quanto. Embora não de edição, porque eu não tenho tanto tempo para editar, é semanal. Lembrem disso, gente, quando vocês estiverem ouvindo e encontrarem erros. É, Né, esse pobre. Mas é um programa que eu desenvolvi na UFCA, foi o meu projeto de TCC, inclusive que foi o projeto que me fez jornalista, me laureou como jornalista, e eu tenho muito orgulho dele, eu acho um programa genuinamente muito interessante. Ele está prestes a ficar podre, porque todo o objeto de pesquisa do meu podcast acabou de ser jogado fora, porque mudou, isso é uma história para outro programa. E é isso. Essas são as minhas recomendações. Sim. Eu acho que eu vou Ah, dar um jeito de e botar só os links aqui uma. embaixo, inclusive. De Sim, recomendado. só uma última recomendação. Saiu o álbum novo da Sabrina Carpenter. Escutem, muito bom. Man's Best Friend. Ainda não ouvi completamente. Mas eu vou parar pra ouvir. Acho que amanhã eu escuto. No caso, Nossa, eu tô viciada em 2 dias Gogo Juice. atrás, Muito bom. quando vocês escutarem. Ou uma semana atrás. Ou 10 anos atrás, dependendo de quando você ouvir esse programa. Dependendo de quando vocês estiverem escutando, né? Vai que. Vai que. Mas enfim, é isso. Esse foi o nosso programa. E, Carol, por favor. É isso, gente. Sigam o Dois Takes Depois nas redes sociais. É arroba Dois Takes Depois no YouTube, no Instagram, no TikTok. Deem 5 estrelas no Spotify. Lembrem também de comentar e indicar para os amiguinhos. E é isso, galera. Então, daqui a 2 takes a gente se fala. E nós esperamos vocês em um mês muito especial, que é o mês do podcast. Então é isso. Até Até já. mais. Podcast editado por Manuel Cunha.